Bom dia, amigos. Paz do Senhor a todos. Estamos aqui para mais um devocional de domingo de manhã e gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que o Espírito Santo tem tocado no meu coração. E essa mensagem eu defini ela como sem precedente, o único evangelho. E primeiro a gente tem que saber que lá em Romanos 1,16 fala assim mesmo, olha, que o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê está no Evangelho. E o Evangelho é justamente as boas notícias de Deus para conosco. Aquilo que Deus fez para conosco. Por isso que o salmista chega e fala assim mesmo, olha, bem-aventurado é os pés daqueles que anunciam o Evangelho, que anunciam as boas notícias, que anunciam as boas novas. E a gente sabendo que o único evangelho é a respeito das boas notícias de Deus pra gente, a gente tem que saber também a outra palavra que eu falei para o nome da mensagem, que é o sem precedentes. E sem precedentes é aquilo que nunca foi visto, nunca foi imaginado, nunca antes foi pensado. Nós jamais iríamos conseguir chegar à conclusão, chegar à dedução por si só. Então, o evangelho é algo que nunca antes foi pensado. Então, tudo aquilo que o ser humano, ao longo de toda a história, poderia ter pensado, poderia ter raciocinado, poderia chegar à conclusão, não é o perfeito evangelho. Não é o evangelho revelado plenamente. Então, tudo aquilo que a gente poderia chegar à conclusão, tudo aquilo que já existia antes de Cristo, a gente pode entender como algo que não é genuíno 100%. Não é a vontade de Deus plena 100%. E eu listei alguns tópicos aqui para a gente poder entender qual é esse único evangelho sem precedente. Porque o próprio apóstolo Paulo ele fala assim mesmo em Gálatas capítulo 3. Ele fala assim mesmo, olha Gálatas, advertindo a igreja de Gálatas. Vocês não podem misturar o evangelho. Não existe evangelho misturado, existe um único evangelho só. E por que, se vocês começaram pela fé, agora vocês querem se justificar pela prática da lei? Ou seja, eles começaram acreditando na graça, acreditando na fé. Agora eles querem misturar performance com graça. Eles querem misturar aquilo que valeu o sangue de Cristo com o suor humano. Ele fala assim mesmo, vocês que fazem isso, vocês que estão fazendo isso são considerados amaldiçoados, anátema, porque isso não se faz. A gente não mistura aquilo que valeu o sangue de Jesus, porque uma gotinha do sangue de Jesus é maior que todo o suor humano de toda a raça humana junto. Então, ele adverte a igreja de Gálatas falando sobre isso. Não existe mistura de evangelho, existe um só evangelho. E o evangelho que eu preguei para vocês, que estou pregando para vocês, diz o apóstolo Paulo, ele é sem precedentes. Então, como a gente pode entender algo que é sem precedentes, que é nunca antes visto, que antes de Jesus nunca poderia ter sido pensado, nunca poderia ter sido deduzido, nunca poderia ter sido aplicado? E o primeiro deles é morrer para ir para o céu. A gente acha que Jesus veio só para a gente morrer ou nos conceder uma forma de ir para o céu. Só que isso já existia antes de Jesus. Jesus é o nosso Salvador? Com toda certeza, plenamente. Mas ele não veio trazer apenas isso. Então morrer para ir para o céu é o único evangelho? É o evangelho sem precedentes? Não, porque já era visto antes. Moisés foi para o céu antes de Jesus? Foi. A Bíblia diz que quando ele tinha 120 anos, ele morreu, aí veio ali o arcanjo Miguel, lutou com o inimigo e levou ele para o corpo dele, ou a alma dele para o céu. Elias também veio a carruagem de fogo, levou ele arrebatado para o céu. Enoque também, a Bíblia diz que Enoque andava com Deus, ele já não era, e Deus o tomou para si também, ele foi. Então, isso era sem precedentes? Não. Mas o que é sem precedentes na ótica do único evangelho? É o que diz lá em Romanos capítulo 6, versos 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.
Então a vida eterna não é morrer para ir para o céu, a vida eterna é ter a consciência, a mente que nós nos tornamos um com Jesus, agora nós estamos em Cristo Jesus. E a gente já pode desfrutar disso desde agora. É por isso que em João capítulo 17, o evangelista fala, olha, citando Jesus, né? Jesus fala assim mesmo na oração dele. Pai, que eles usufruam da vida eterna. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a Ti e aquele a quem Tu enviaste. Ou seja, conhecer Jesus, viver consciente de Jesus, viver que nós estamos em Cristo Jesus. E o melhor dessa passagem é que ele não fala que, olha, o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus. Não, ele fala é em Cristo Jesus. É uma só vida, é uma só carne, é um só lugar, é um só estado. Entender que nós fomos enxertados na videira. Entender que quando Deus olha para nós, agora Ele está vendo Cristo em nós. É por isso que a gente pode bater no peito e falar, olha, a alegria do Senhor é a nossa força, porque eu estou em Cristo. Eu sei que Deus está alegre por causa disso, porque a Bíblia diz que ela viu o fruto do seu penoso trabalho. Jesus viu o fruto desse penoso trabalho que ele teria que passar, para que ele antes era o unigênito do Pai, agora ele é o primogênito de muitos. Então o primeiro tópico é a vida eterna não é morrer para ir para o céu. A vida eterna é entender que nós estamos em Cristo Jesus. E a gente já pode desfrutar disso desde agora. O segundo tópico que fala a respeito do evangelho verdadeiro, do evangelho pleno de Deus, que nunca antes tinha sido pensado, nunca antes tinha sido cogitado antes de Cristo, é a lei da semeadura. A gente é voltado a achar que a lei da semeadura ela é perpétua até hoje, acontece até hoje, e realmente ela acontece até hoje. Do ponto de vista horizontal, até hoje a gente ainda usa a lei da semeadura, que é aquilo que a gente planta, a gente colhe, até hoje. Na nossa escola a gente precisa tirar a média para passar, precisa tirar 5, 6 para passar. Muitas das vezes no relacionamento com os nossos pais. Ah, pai, eu quero um presente, quero um PlayStation 5. Aí nosso pai, olha, então faz isso, faz isso, faz isso. Se tu fizer, tu recebe. Então, do ponto de vista horizontal, ela ainda acontece. Mas a Bíblia nos aconselha a transformar a nossa mente. Lá em Romanos 12:2 diz, transformável-vos pela renovação da vossa mente. E assim você vai conhecer a perfeita vontade de Deus. E a perfeita vontade de Deus, com a renovação da nossa mente, é que a gente possa entender que a lei da semeadura não é mais perpétua. Porque como é que a gente pode dizer que a lei da semeadura é perpétua se o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado? Porque em 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado, para que nele nós fôssemos declarados justos diante de Deus. Isso é semeadura? Jamais. Como é que a gente pode comparar uma coisa com a outra? Jesus, aquele que é santo, 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 3 vezes santo, e eu sou apenas pecador. Como é que eu posso dizer que isso é equivalente? Que isso é proporcional? Mas Deus quis assim. Deus se alegrou com o fruto desse penoso trabalho. E Ele nos concede justiça. Então a lei da semeadura do ponto de vista vertical de Deus para conosco não existe. A lei da semeadura do ponto de vista da justificação pela fé não existe, porque a nossa vida é baseada em graça e misericórdia. Porque Deus não é conhecido como aquele que é rico em juízo, que é rico em condenação, mas a Bíblia diz que Ele é rico em misericórdia e que a sua graça é melhor do que a vida. Então, do ponto de vista vertical, a lei da semeadura não existe, porque Jesus tomou o nosso lugar, Jesus morreu por Barrabás, que na história é cada um de nós que não merecíamos. E quando a gente renova a nossa mente, Jesus nos orienta a também transferir essa lei da semeadura que não existe mais para nossos relacionamentos horizontais. É por isso que ele fala, olha, se te pedirem para te andar 1 milha, ande 2. Isso é lei da semeadura e está falando do relacionamento horizontal, do seu próximo, com o seu semelhante, relacionamento entre seres humanos.
Então, Jesus fala, olha, se te pedirem para andar 1 milha, ande 2. Isso é lei da semeadura? Não é. Olha, se vierem pegar a sua capa, dá a túnica também. Isso é lei da semeadura? Não é. Olha, se vierem te dar um tapa no teu rosto, tu vai retribuir? Não. Porque Deus não é um Deus retribuidor. Deus é um Deus galardoador daquele que o busca. Galardoador é presenteador, pois melhor é dar do que receber, disse Jesus. É por isso que ele fala, olha, vocês ouviram o que a tradição diz, vocês ouviram o que foi dito, mas eu, porém, vos digo. Isso é sem precedentes. Isso nunca tinha sido visto. Isso nunca tinha sido pregado. Isso foi Jesus que trouxe o único evangelho sem precedentes. Então tudo aquilo que a gente pensa que poderia ser uma realidade, que poderia ser a realidade absoluta de Jesus, se os seres humanos já poderiam ter alcançado sozinhos, se os seres humanos já poderiam ter pensado, raciocinados por isso, pelo seu próprio intelecto, pela sua própria força do braço, isso não é o evangelho pleno de Jesus. Ou era uma sombra do que haveria de vir, ou a gente pode descartar, porque não é mais uma realidade. Porque Cristo é a perfeita imagem do Deus invisível. A Bíblia diz que em João capítulo 1 que a palavra se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E essa palavra verbo é logos. E no grego original, logos é o conjunto de ideias, ou seja, o conjunto de ideias de Deus se fez carne e habitou entre nós. Aquilo que era escondido, aquilo que tinha uma sombra, aquilo que tinha uma cortina, aquilo que não poderia ser revelado plenamente porque a gente enxergava por algo embaçado, agora foi descortinado e a gente pode ver em plenos olhos e desfrutar, usufruir e aplicar na nossa vida, não somente no relacionamento vertical de Deus conosco, mas no nosso relacionamento horizontal também, de nós com os nossos próximos. Um outro aspecto do evangelho sem precedente é uma religião que vem religar o homem com Deus. Isso a gente vê no mundo ímpio, uma religião, porque religião é justamente a palavra religar-se com Deus. Isso a gente poderia ver no mundo ímpio, isso a gente poderia ver, se Jesus não tivesse vindo, até hoje a gente poderia ver várias religiões tentando fazer isso. Então, isso é ser precedente? Não. Isso a gente já poderia chegar à conclusão. Então, isso foi o que Jesus quis trazer plenamente? Não. Mas Jesus diz que Deus estava em Cristo, o apóstolo Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ou seja, não é uma religião que é o homem forçando, é o homem se esforçando, lutando, conquistando através do seu entendimento, através dos seus próprios esforços, se religar com Deus. Isso qualquer religião poderia trazer. Mas um Deus, como diz lá em Filipenses capítulo 2, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se apegou, tomou forma de servo, veio até esta terra e foi até a cruz. Isso é sem precedente. Isso a gente nunca poderia imaginar. Isso a gente nunca poderia pensar. Então esse é o evangelho, esse é o único evangelho, esse é o nosso fundamento. Então foi isso que Cristo veio nos trazer. Mais um aspecto do evangelho sem precedente é uma religião qualquer, tanto ímpia ou um entendimento antigo que a gente poderia ter, até mesmo de Deus, é que Deus tem os seus súditos e ele chama esses súditos de servos. Isso já existia antes de Cristo? Já existia. Qualquer religião ímpia, qualquer entendimento como esse ia dizer que existe uma hierarquia, existe algo superior e que esse Deus, esse universo, essa força maior chama os seus súditos de servo. Então isso foi o que Jesus veio nos trazer plenamente? Não, de forma alguma. Agora, um evangelho sem precedentes que chama nós de amigos de Deus, que chama nós de noiva de Deus, que chama nós de filho, isso Cristo veio trazer. Isso nunca tinha sido pensado.
Isso é sem precedente. Então esse é o único evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho que Cristo veio trazer. Então é simples o raciocínio, amados. A gente nunca ia poder alcançar isso sem o entendimento de Cristo, sem o entendimento da cruz, sem o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vem nos dizer todos os dias que nós somos filhos. É o Espírito Santo que vem interpretar aquilo que a gente não consegue dizer. É o Espírito Santo que intercede por nós. É o Espírito Santo que é o nosso advogado, que está todo dia ali do nosso lado. Então, se nós fôssemos capazes de chegar à conclusão sem o Espírito Santo, a esse entendimento, sem olhar para a cruz, Jesus não precisaria passar por tudo que ele passou. Agora, quando Jesus traz uma realidade que agora nós podemos chamar Deus de amigo, nós podemos adentrar o trono da graça com ousadia pelo que ele fez e não pelo que a gente fez ou pelo que a gente deixa de fazer, isso é sem precedente. Que nós podemos chegar até Deus e ser chamados de filhos de Deus, herdeiro de Deus, isso é sem precedentes. Então isso é o evangelho, nunca antes visto, nunca antes pensado, nunca antes imaginado. Que nós podemos chegar diante de Deus e chamar ele de noiva, isso é sem precedentes. Então isso foi o que Jesus veio trazer. Porque senão ele não precisaria vir, era só Deus esperar, não vai acontecer algum dia. Ou então algum remanescente vai viver isso. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que, assim como eu falei para Abraão, olha, uma grande multidão possa me chamar de pai. Porque tu vai ser pai de multidões. E Abraão, nesse sentido, era um tipo de Deus. Que era a vontade de Deus. Porque antes Deus só tinha um filho, o unigênito. Agora Jesus é o primogênito de muitos. Então isso é sem precedente. Então foi isso que Jesus veio nos trazer. Esse é o evangelho verdadeiro, a plena vontade de Deus em ação. Um outro aspecto que vale a pena ressaltar a respeito do evangelho sem precedente é um Deus que paga salário, por exemplo. Isso já existia em outras religiões, existem até hoje, existem na mentalidade de até mesmo de muitos cristãos. Existe um Deus que paga salário, um Deus que é retribuidor, um Deus que espera para dar algo em troca, um Deus que fica trocando o tempo todo, um Deus que nos vê como funcionários dele. Olha, tu vai fazer isso, se tu fizer isso eu vou e te dou. Existe o tempo todo condições, existe o tempo todo um contrato, mas Deus não é um Deus de contrato. Jesus veio nos revelar isso, então é um evangelho sem precedente, que Deus não é um Deus retribuidor, mas Deus é um Deus galardoador, é um Deus presenteador, que ele prefere dar do que receber. Jesus fala, olha, eu nunca pedi sacrifício, mas eu estava preparando para vocês um corpo, que era o corpo de Cristo. E através desse corpo seria a nova realidade de vocês, o novo entendimento de vocês, a nova postura de vocês, mediante esse corpo que eu estava preparando, mediante a realidade do Filho. E Romanos capítulo 4 fala sobre isso. Ele fala, olha, digno é o trabalhador do seu salário. Isso já tinha sido visto antes, já. Isso poderia ser alcançado antes de Jesus? Poderia. Isso poderia ser alcançado sem que Jesus morresse na cruz? Poderia. Então isso é o evangelho que Jesus veio trazer, o evangelho nunca antes visto, nunca antes aplicado. Não, porque o que Jesus veio trazer é algo sem precedente. Então o que foi que Jesus veio trazer nesse ponto de vista da justificação? O Deus, Romanos capítulo 4, mas o Deus que justifica o ímpio, isso lhe será imputado como justiça. Então digno é o trabalhador do seu salário. Isso a gente poderia ver em qualquer religião, ou na antiga aliança, ou no raciocínio antigo do povo de Israel. Mas o Deus que justifica o ímpio, que considera o ímpio como justo, mas por causa que o ímpio fez alguma coisa de bom, não, ele é ímpio. Mas ele creu no Deus que justifica o ímpio. Isso lhe é imputado como justiça. Isso é sem precedente. Então isso Jesus veio trazer para a gente. Essa é a nossa realidade. Isso não tem como errar, não tem como ser tirado, não tem como ser revogado. Esse é o evangelho sem precedentes.
Essas são as boas notícias de Deus que nunca poderiam ter sido imagináveis e alcançáveis por nós se não fosse pela cruz e pela sua obra consumada. E o último aspecto para a gente encerrar essa manhã é uma religião qualquer, por exemplo, que um Deus, um D minúsculo, para se vingar, ele escolhe matar. Ou por ira, ele escolhe matar. Isso a gente poderia ter visto, isso a gente vê até hoje, isso a gente poderia chegar a essa conclusão sem que Jesus aparecesse na história? Poderíamos. Porque a gente entende que a lei da semeadura vem, a lei da justiça vem, porque Deus é justo, qualquer Deus pode ser justo, qualquer Deus é superior, então a sua vontade é suprema. Então ele poderia fazer isso. Entre escolher matar e dar vida, ele poderia escolher matar, porque a gente é desobediente. Ou então se vingar da gente, porque a gente não fez o que ele esperava. Isso poderia ser visto, analisado, e a gente vê até hoje em muitas religiões? Sim, então Jesus não veio trazer isso, porque o que Jesus vem trazer é sem precedentes. Nunca antes poderia ter sido concluído, chegar a esse entendimento, se não fosse pela obra da cruz e se não fosse pelo Espírito Santo morando dentro de nós. Então o que Jesus veio trazer nesse aspecto? É um Deus que entre escolher matar e morrer, ele escolhe morrer. Que entre escolher matar e dar vida, ele escolhe dar vida. Isso poderia ser pensado antes? Não, porque isso a gente considera como algo injusto ou algo que um Deus não poderia fazer. Mas Deus vem, se faz carne, se esvazia. Ele vê tudo o que ele teria que passar. Ele chega à conclusão que ele ficaria feliz, que ele ficaria satisfeito, porque ele viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Então isso é sem precedentes. Então, para concluir, amados, tudo aquilo que a gente poderia chegar ao entendimento sem olhar para a cruz, se Jesus nunca tivesse se feito uma realidade, se Jesus nunca tivesse se feito carne, tudo aquilo que nós, raça humana, com o nosso intelecto, com o nosso entendimento, com a nossa força do braço, fôssemos capazes de discernir e fôssemos capazes de aplicar, sem olhar e sem ter o Espírito Santo e sem ver a obra consumada de Jesus, isso é algo que a gente não precisaria de Jesus. Jesus não precisaria ter passado por tudo o que passou, ter suado sangue, ter carregado uma cruz de aproximadamente 90 quilos, de ter colocado coroas de espinhos na sua cabeça, de ter caminhado pela via dolorosa aproximadamente 1 quilômetro com uma cruz de 90 quilos, que não era sua, mas que era de Barrabás, que é cada um de nós. Então tudo aquilo que a gente poderia alcançar, que a gente poderia conquistar, que a gente poderia chegar a esse entendimento sem Jesus, não foi aquilo que Jesus veio trazer plenamente. Isso não é o evangelho da parte de Deus para conosco, porque o que o evangelho vem trazer é algo inimaginável. É algo que o ser humano não poderia chegar à conclusão e muito menos conquistar. Então esse é o evangelho sem precedentes, sem nunca antes visto, sem nunca antes imaginável, que hoje está disponível para todo aquele que nele crê. Porque o evangelho é a salvação e o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Tanto judeus como gentios, é para todos, até os confins da terra. Bom domingo, amados. Deus abençoe. Fique com essa reflexão. Bom dia.